Aqui Jesus fala, versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, ou nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquearam todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagam. Mas os prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Tendo elas indo comprando, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Na verdade, essa palavra o Senhor começou a ministrar no meu coração. Nós estávamos no GF e estava lá o ministro, né? E ele estava ministrando e cantando, e nós estávamos adorando. E logo de repente parece que saltou algo no meu coração. E foi de uma maneira tão forte que desde aquele GF parece que essa palavra está ecoando no meu coração. Sobre essa questão de nós sermos prudentes. O que é ser prudente? É a capacidade de nós podermos avaliar o impacto através das nossas ações. E aqui é uma parábola que Jesus conta sobre as 10 virgens, que é uma parábola muito conhecida, que nós sabemos onde 5 delas elas são nécias e 5 delas elas são completamente prudentes. O que o Senhor começou a falar comigo especificamente sobre essa palavra? E eu quero transmitir para cada um de vocês. Como está o seu óleo? Como está o óleo do Senhor? Como está a unção do Senhor? Como está a presença ativa do Espírito Santo dentro de você? Você já parou para pensar como é sério isso? Ou como é sério nós estarmos cheios do Espírito Santo? Esses dias eu tive uma experiência bem negativa. Eu estava na minha casa e era um dia típico e normal. E aí nós levantamos de manhã e de repente me estressei com a minha esposa, né? Quem não se estressa, né? Mas aconteceu algo que realmente me marcou. Foi algo tão simples, mas de repente em mim surgiu aquele negócio: chega! E dei aquele berro, né? E aí quando eu berro, né? Daí parou, deu aquele silêncio, né? E eu saí de casa, né? Fui trabalhar. Quando eu estava dentro do carro, né? Eu liguei: me perdoa, desculpa, papapá, né? Mas enfim. Mas naquele momento, como se acendesse uma luzinha dentro de mim. Sabe aquela luzinha amarela que chama a atenção? E aí o Senhor me chamou a atenção. Que eu não estava cheio do Espírito. Que eu precisaria me encher do Espírito Santo. E aquilo me marcou tanto. Na verdade, já faz umas 3 ou 4 semanas que isso aconteceu. Mas desde então, quando deu esse alerta na minha vida, o Senhor começou a ministrar que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E, na verdade, nós precisamos não só ser cheios do Espírito Santo, mas nós precisamos transbordar do Espírito Santo. Eu não vou estar trazendo uma palavra teológica, não vou trazer talvez um estudo sobre pneumologia, que é o estudo do Espírito Santo, porque hoje eu quero ser bem simples e eu quero mais depois orar entre nós, a igreja, que a gente está bem em casa hoje, né? Mas, sabe, você ser prudente. Queria que cada um olhasse dentro de você, durante o seu dia a dia. O quão cheio você consegue medir que você está da presença do Senhor?
Como está o seu ponteirinho do Espírito Santo, aquele marcador? O Anderson às vezes fala sobre isso, sobre o ponteiro do Espírito Santo. Quão cheio você consegue estar do Espírito Santo? Como você está por dentro de você? Gente, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Nós nos embriagarmos ao ponto de começarmos a transbordar. E a transbordar do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Quando você está transbordando, e eu vejo isso pela minha vida, quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu começo a me entregar, né, lá no meu quarto, e eu consigo orar, e eu começo a cantar e louvar, e eu começo a me embriagar do Espírito Santo, ao sair de casa, às vezes eu tenho o costume de fazer isso quando eu saio de casa, eu sei que eu estou completamente diferente, o meu dia ele é completamente diferente, a minha maneira de ser com a minha esposa ela é diferente, a minha maneira quando eu consigo chegar no meu trabalho ela é diferente. E ao mesmo tempo que quando eu estou completamente vazio, eu estou muito tempo, que eu vejo que eu estou sem tocar na presença do Senhor, sem poder me embriagar do Senhor, eu começo a ser mais carnal. O meu palavreado já não é tão gostoso quando eu começo a estar cheio da presença do Senhor. A minha maneira de ver o mundo, ela se torna diferente quando eu estou vazio do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, nós precisamos nos embriagar. Nós precisamos. Sabe por que muitas vezes nós temos uma maneira de falar diferente? Às vezes você quer que você olhe dentro da sua casa ou no cotidiano que você vive. Quando você é grosso, ou quando você começa a viver alguns pensamentos, e quando você começa a viver de uma maneira diferente, sabe por quê? Porque se você for olhar, você pode dizer, eu tenho um monte de problema, mas se você for olhar dentro de tudo isso, você for olhar dentro do ponteirinho do Espírito Santo dentro de você, não está rolando. Não está rolando intimidade com o Senhor. Não está rolando intimidade com o Senhor. Sabe, e o que nós mais vemos na igreja, né, viemos na igreja, até estava mencionando no sábado passado com os adolescentes sobre isso, né, que às vezes nós viemos na igreja, nós nos enchemos no domingo, e nós cantamos no domingo, mas o problema é a segunda-feira. O problema muitas vezes é a terça-feira, né, porque parece aquela presença que o Senhor derrama sobre nós durante todo o domingo, ela se esvaece na segunda-feira e na terça-feira, e quando chega lá no sábado, nosso ponteirinho está ali, né, quase indo para o final, e aí vem aqui, né, vem alguém e ministra, nós damos aquela enchida e vamos lá para a segunda-feira de novo. Agora o que eu tenho a dizer para vocês? O que o Senhor tem ministrado realmente no meu coração? Eu preciso mudar. Nós, como igreja, se nós queremos enxergar e ver aquilo que o Anderson falou sobre transformação de cidades e de transformação dos nossos lares e transformação, sabe, de bairros, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E não tem outro segredo. Não tem outro segredo. Nós podemos até traçar estratégias espirituais, estratégias de batalhas espirituais, batalha a nível de solo. Existe um monte de estratégias, mas nada disso funciona se nós não formos embriagados e ao ponto de transbordar. Ao ponto de nós começarmos a transbordar. E sabe o que o Senhor falou comigo nessa oração hoje de tarde? É que alguns de nós vêm e nós nos enchemos até uma certa medida. Outros têm uma capacidade de nos enchermos um pouquinho mais. Mas sabe por que muitas vezes nós temos dificuldades, sabe, de ver, talvez alguns paralíticos, né, levantar, nós temos dificuldade muitas vezes de ver, sabe, de crer que os cegos vão enxergar, dos surdos vão ouvir, sabe por quê? Porque nós não nos embriagamos. Nós podemos às vezes até nos encher um pouquinho, e às vezes chega no domingo e a gente dá uma enchidinha um pouquinho mais, mas nós não estamos transbordando da presença do Espírito Santo. É por isso que aí gera o egoísmo, é por isso que muitas vezes aí gera o egocentrismo e outros tipos de pecados que nós vemos, e às vezes nós damos uma oradinha e voltamos para casa. Mas o que o Senhor falou comigo sobre essa noite, nós temos que mudar. E quando o Anderson vem, ou vem alguém de fora e começa a dizer que o Senhor vai vir e as coisas vão começar a acontecer, eu creio de verdade. Mas o Senhor falou muito sério comigo sobre o peso da responsabilidade que eu tenho. Sabe, de começar a ter um expediente especial com a presença de Deus. E isso é a minha responsabilidade. Sabe, quando eu estava lá na África, eu podia lá orar direto. Eu podia orar muito tempo, porque mais eu estudava, eu não trabalhava no secular. Então lá eu tinha a oportunidade de orar 5, 6 horas, e para mim eu não tinha muita coisa para fazer, né, a não ser estudar, e quando eu ministrava na igreja. Então lá eu podia ficar no meu quarto, lá 5 horas, 6 horas, depois lia a Bíblia e voltava.
Quando eu voltei depois do Brasil, né, e a gente começou a ter uma vida normal, e depois eu comecei a trabalhar na igreja, trabalhava na igreja também, tranquilo. Mas logo depois, quando eu comecei a trabalhar no secular, aí começou a vir algumas desculpas. Né? Olha, porque eu não tenho mais tempo hoje para orar 5, 6 horas, eu não tenho mais esse tempo. E aí eu não tenho mais aquele tempo, né, de poder me debruçar sobre a Bíblia, né, e ficar lendo e ficar estudando, eu não tenho mais esse tempo, pensei antes. Aí o Senhor falou comigo, e eu quero passar umas estratégias que o Senhor me deu. Eu não posso dizer se é a felicidade ou a infelicidade de conviver com uma pessoa alcoólatra. Ele era meu cunhado. E, gente, entre muitos defeitos que os alcoólatras podem gerir através da bebida, um efeito muito positivo que eles avulsam neles é a esperteza. É a capacidade de eles conseguem, levar as coisas de um jeitinho até conseguir se embriagar. Eu lembro que o meu cunhado, sabe o que ele fazia? Depois que todo mundo descobriu que ele era alcoólatra, estava todo mundo em cima dele tentando ajudar ele, e ele queria continuar bebendo, o aspecto dele era completamente horrível, ele começou a ficar inchado, começou a dar muitas espinhas nele, ele começou a ficar vermelho, né, porque ficou um nível muito forte da embriaguez nele, do alcoolismo. Só que ele fez alguma coisa, avançou um negócio tão interessante nele, que era a capacidade de ser esperto e começar a manobrar nós, que estavam ali cuidando dele. Primeira coisa que acontecia, ele estava em casa, daqui a pouco ele disse, olha, eu preciso ir no mercado. Sabe o que ele fazia? Ia no mercado, né? Comprava lá um pãozinho, mais tchuf. Daí chegava lá, passava lá mais uma meia hora, ele dizia, eu preciso ir lá na esquina falar com o fulano tal. E aí ia lá para a esquina e tuf, e bebia. E ele ia bebendo, ele não bebia uma garrafa inteira no momento, mas ele pegava ali um pouquinho e puf, tomava um golezinho. Ele guardava algumas garrafas debaixo da casa, onde é que tinha um monte de garrafas vazias, ele guardava no meio ali, escondia. E volta e meia ele saía de dentro do pátio, né, e dava uma voltinha, o pessoal distraía dele, ele ia, fazia a volta na casa, pegava a garrafa e tchuf. Com o tempo, eu aprendi alguma coisa com ele. Agora o Senhor me ministrou. Como eu não tenho mais aquela oportunidade de ter 5 horas, e eu sei que isso é o cotidiano de cada um, todo mundo levanta de manhã, né, pelo menos a maioria, levanta de manhã e trabalha e vai até às 6, 7, 8 horas da noite. Então, essa era a minha desculpa diante do Senhor antes. Olha, não tem mais como eu viver aquela atmosfera que eu vivia antes. Não tem mais como eu viver, aquela atmosfera de ficar lá o tempo todo, né, orando, o tempo todo orando pelas pessoas, o tempo todo lendo a Bíblia. Então não dá, era a minha desculpa antes. Até que o Senhor me trouxe uma estratégia legal, e é isso que eu quero passar para vocês. O que o Senhor me disse? Quando eu sair de casa, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu posso sair de casa, Senhor, papapá, e tchuf, do Espírito. Tô andando de carro, né? Eu viajo bastante, eu trabalho em 33 lojas que eu faço. Mas o que eu faço? Peguei o carro, comecei a dirigir, tchuf, do Espírito. E vou lá. Estou voltando para casa, né? Ou na hora do almoço, vou almoçar, né? E começo a cantar. E começo a cantar e adorar, tchuf, do Espírito. Estou voltando para o trabalho meu secular normal, né? Faço o que eu tenho que fazer, dá um intervalinho. Quando chega, gente, no final da noite, quando chega um expediente, eu já consigo estar conectado com a presença de Deus. Porque o tempo, uma hora eu estou recitando a palavra, uma hora eu estou cantando, adorando, né, e começo a cantar. Sou viciado agora na música Tu És Bom, né, que o pessoal cantou, tive uma experiência muito legal aí, Rei do Meu Coração, Rei do Meu Coração. E aí eu sou viciado naquela música, né, a Mônica sabe, eu acordo de manhã, toco naquela música, todos os dias de manhã, né, Tu És Bom. E aí eu saio na rua cantando, saio na rua caminhando, né, eu tenho que ir nas ruas cantando, Tu És Bom. E quando eu começo a cantar e eu começo a entrar numa atmosfera de Deus. E eu começo a sentir a presença do Espírito Santo começando a me inundar. Ou seja, a capacidade, isso eu quero dizer como conselho para você, a capacidade de se embriagar do Espírito. Agora escute uma coisa. Nós crentes, a gente tem uma capacidade bem engraçada, né? Todo mundo sabe de cor. Tem aqueles crentes que bebem, né, cerveja, vinho, alguma coisa assim, bebe só socialmente, um copinho, bebe um copinho, e tem os crentes que não bebem nada, né, tem uns que não bebem, são mais radicais e não bebem nada.
Se eu já tive essa experiência de ir sair no cachorrasco, em algum lugar, se a gente chega lá em algum lugar desse, a gente vê o irmão que está bebendo, o que a gente dá uma olhadinha? Primeira coisa que o irmão que está bebendo, ele fala o seguinte: é social, é socialmente, estou bebendo, mas é socialmente. É a primeira coisa que ele vai dizer: não, eu estou bebendo, mas eu bebo só socialmente. Nós temos aquela capacidade de usar aquele versículo, né? Não se embriagueis com vinho, é verdade? É o versículo quando alguém diz: mas tu está bebendo vinho, tu está bebendo cerveja. O cara pega aquela Bíblia, não se embriagueis. Mas Jesus diz que não pode beber, né? Mas diz que não pode se embriagar. Então a gente tem aquela capacidade de pegar esse versículo e nos defendermos, botar como escudo esse versículo. Olha, Jesus disse que a gente pode beber, só que a gente não pode se embriagar. Bacana. Mas o versículo B desse versículo, Jesus também está dando uma ordem, ele fala assim, não se embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. A mesma veracidade, o mesmo peso que você encontra sobre não se embriagar com o vinho, que todo mundo pega isso como um escudo, e todo mundo pega isso como uma regra de fé, como uma doutrina. Eu posso beber, só que eu posso beber socialmente, não posso me embriagar. Todo mundo fala isso como um peso muito forte, mas é o mesmo peso que nós encontramos do outro lado, quando Jesus fala para nós, mas, na verdade é Paulo em Efésios, perdão, fala sobre, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Semana passada o Robson ministrou uma palavra que para mim foi muito, muito importante. Ele recitou quando Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, né, o que eu quero fazer, isso eu não faço, o que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Cara, essa palavra ela ecoou no meu coração e está ecoando até agora. Porque tem coisas que nós começamos a viver na carne que nós não queremos fazer e nós acabamos fazendo. Mas sabe por quê? Porque nós aprendemos muitas vezes se encher um pouquinho do Espírito na igreja. A ter uma vida com o Senhor na igreja. E não ter aquela intimidade com o Senhor. Eu coloquei algumas coisas aqui, fiz algumas anotações por cima. Sobre o Espírito Santo. Uma das coisas que eu aprendi, deixa eu voltar um pouquinho antes, sobre esse texto, ele fala sobre o óleo. Sobre o óleo. Quando eu era criança, às vezes nós tinha aquelas bicicletas e a bicicleta, às vezes, quando deixa muito tempo parada, fica ali com a catraca enferrujada. E você tenta andar, não vai andar. E quando você começa a derramar o óleo, você vê que ela começa a andar de novo. E por que muitas vezes nós paramos com a nossa vida espiritual? Porque está faltando óleo. Começamos a mexer, nos esforçar, dar aquelas pedaladas de uma maneira muito forte. Mas quando começa a faltar o óleo, começa a trancar. O que eu tenho para dizer isso para você? Muitas vezes, quando o nosso casamento não está andando, e se você for olhar bem dentro da sua vida, é porque está faltando óleo. Às vezes, quando você vê que a tua alegria espiritual e a alegria da salvação, parece que passou aquela alegria da salvação, é porque se você for olhar a fundo dentro da sua própria vida, da sua alma, do seu espírito, está faltando óleo. Está faltando óleo. E eu acho que nós temos que ser aqueles crentes que pingam óleo, né? Pingam óleo. E eu sei que todas essas coisas que a gente fala de Toronto, eu sou aquele cara assim que, antes estava indo no Canadá, eu estava, cara, me diz o que está acontecendo aí, cara. Eu fui aquele cara bem, né? Porque eu gosto desse negócio, cara, eu não durmo, às vezes pensando, cara, mas eu sei que tudo que sabe que o Senhor vai fazer, e o Senhor fez, é através do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu tive uma experiência muito tempo atrás com o Espírito Santo. Um dia que foi um dia difícil. Sabe aqueles dias que você não quer levantar? Aqueles dias muito complicados. E aí eu estava no meu quarto. E aí eu abri a Bíblia. Deu em Provérbios lá, 17:17. Você já viu aquele versículo bem simples. Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Um versículo simples. E teologicamente é difícil a gente aplicar esse versículo para o Espírito Santo, se você for olhar de uma maneira assim. Mas parece que aquele versículo, né, ele soltou como uma palavra rema sobre o Espírito Santo ser o meu verdadeiro amigo. Sabe, que na angústia ele é meu irmão, sabe, e amar daquela certa maneira o amigo. E eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo de uma maneira, gente, sensacional. Sensacional, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu lembro que acho que todo mundo já fez isso, né? Mas era coisa que eu gostava demais, né? Chegar na minha casa, botar aquela cadeirinha, acho que o Anderson já falou sobre isso também, de botar aquela cadeirinha, né? E eu tinha lá em casa, eu falava para minha mãe, essa cadeira ninguém senta, é a cadeira do Espírito Santo. Eu estudava, né? Eu estava na escola. Eu lembro que eu chegava às vezes se tinha alguma
alguma roupa em cima da cadeira. Eu disse: mãe, tu botou a cadeira em cima do Espírito Santo. Porque, cara, aquela era a cadeira do Espírito Santo. E talvez era um pouco infantil, eu lembro, sabe? Talvez eu era um pouco imaturo. Mas aquele desejo de se relacionar com o Espírito Santo, de ele se revelar, de poder ouvir a voz do Espírito Santo, de poder tocar a voz do Espírito Santo, isso irradiava. Isso irradiava muito forte. Agora, sabe qual é o problema da gente? Deixa eu ser bem sincero com vocês. É esse termo, irradiava, sabe, pulsava, porque tudo geralmente tem sido no passado. E o Senhor me chamou a atenção algum tempo atrás sobre isso. Porque nós começamos a viver experiências do passado. Nós começamos a viver, porque um dia, sabe, eu fui em tal lugar, o Senhor moveu. Um dia o Espírito Santo veio e não sei o quê. Gente, eu quero dizer, Hebreus fala sobre isso. O Senhor é o mesmo ontem, é hoje e vai ser para sempre o mesmo. O mesmo Espírito Santo que quando eu colocava aquela cadeira, eu botava as mãos assim e eu sentia o peso do Espírito Santo tocar e as lágrimas caíam. É o mesmo Espírito Santo que toca na igreja hoje. É o mesmo. Aquele mesmo Espírito Santo, sabe, quando você se converteu, você tinha aquelas experiências gostosas com ela, sabe, que você começava a orar e você sentia aquele escalafrio. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo. Sabe o que está faltando para a gente? É nós entendermos que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa mais real que a minha esposa, que eu posso encostar, que eu posso tocar, que eu posso entender, sabe, que o Espírito Santo ele é mais real, sabe, que a roupa que eu visto, que ele é uma pessoa. Tessalonicenses fala assim, não apagueis, sabe, não entristeçais o Espírito Santo. Cara, se eu fosse resumir hoje, eu ia dizer Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Quantos são apaixonados pelo Espírito Santo? Quantos querem cada vez mais se apaixonar pelo Espírito Santo como seu melhor amigo? Eu tive uma experiência, uma vez eu estava na esquina da minha casa, da casa dos meus pais, e aí eu tenho 2 amigos que cresceram comigo, né? São gêmeos, os maninhos. E fazia muitos anos que eu não via os maninhos, né? Meus amigos que cresceram comigo. E eles não são cristãos. E aí eu lembro que eu cheguei, né? Visitei meus pais, eu caminhei até a esquina da casa dos meus pais. E aí eu vi os maninhos saíram para fora. Eu disse, cara, quanto tempo! Abracei lá os maninhos. Cara, que legal te ver, papapá. Só que você sabe que aqueles pessoas que não são crente, o homem quando não é crente, ele praticamente ele fala de 2 coisas, né? Uma é futebol e a outra é? Hã? E realmente foi batata, bem isso que aconteceu. Estava lá conversando com eles, papapá, normal, e daqui a pouco eles começaram, né, a falar um monte de bobagem. Detalhe, gente, escute isso. Eu não falei, não saiu nenhuma palavra torpe da minha boca. Sabe, eu não falei, é mesmo, não falei isso. Começaram a falar um monte de coisa, eu ali parado, né, ouvindo os dois conversar, os 2 maninhos conversando. Só que eu comecei a sentir um peso muito forte no meu coração. Sabe aquela coisa assim, sai daqui, sabe, voa daqui, foge daqui, porque não está gostoso o ambiente. Aí eu comecei a sentir aquele negócio no meu coração, mas eu pensei no outro lado. Faz tempo que eu não vejo os maninhos, né? Faz anos, faz talvez uns 5, 6 anos que eu não consigo conversar com os maninhos. Faz talvez algum tempo que eu não consigo, sei lá, me conectar com eles. E eles começaram a falar aquelas palavras torpes, né? E eu ali parado, né? Volto a dizer para vocês, eu não falei nenhum palavrão, eu não fiz aquele... Não fiz nada disso, eu fiquei lá parado, né? Banqueia social. Mas o meu coração começou, sabe, a bater muito forte. E eu sentia aquela coisa me carregando para dentro de casa e eu disse, não, vou ficar aqui. Fiquei. Acabou, se despedimos, né? Abraçamos. Valeu, maninho, beleza? Tchau e benção. E aí fui para casa. Quando eu entrei dentro de casa, eu fechei a porta do meu quarto. E aí eu liguei o irmão Sony, né? Que ministrava louvor lá no meu quarto. E aí eu comecei a orar. Cara, e parecia que o céu estava de bronze. O céu estava de bronze. E eu comecei a orar, sabe, a atmosfera... Geralmente quando eu orava, sabe, eu sentia aquela presença do Espírito Santo, eu sentia aquela atmosfera do meu quarto. E eu não estava sentindo mais nada. E eu fiquei lá 1 hora, sabe, e as coisas não estavam acontecendo. E eu comecei a chorar porque eu sabia, cara, que eu tinha entristecido o Espírito Santo. Eu sabia que eu tinha entristecido o Espírito Santo. E aí eu comecei a chorar, eu falei, Espírito Santo, eu sei, te entristeci, né? E
E eu fiquei lá, e fiquei chorando. E aí, daqui a um tempo, o Espírito Santo falou comigo. E são umas palavras que, elas batem no meu coração até hoje, muito forte. E elas me falaram assim: Jean, por que tu vai nos lugares aonde eu não posso ir contigo? E essa palavra, ela é tão forte até hoje no meu coração, porque eu entendi, cara, que o Espírito Santo não era uma energia. Ela não era uma energia que quando eu via alguém que tinha, sabe, um poder, não era, que ele era uma pessoa. E ele tinha prazer em estar comigo, assim como eu tinha prazer em estar com ele. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. E o que o Senhor falou comigo hoje à tarde, eu falei, não é uma pregação, sabe, não fiz um esboço grande. Mas o Senhor disse para mim que Ele está buscando uma igreja que conheça o Seu Espírito. Uma igreja que ame estar na presença do Seu Espírito. Vamos seguir um pouquinho? Eu acho muito linda essa passagem, tanto 14 como 15 e 16. Para mim, eu sou apaixonado por João, capítulo 14, 15 e 16. Vamos ler desde o versículo 7. Aqui Jesus está falando: se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Deixa eu pular mais um versículo aqui, para mim, direto ao ponto onde eu quero chegar. Vamos pular para o versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não os vê e nem o conhece, mas vós, porque habita convosco e estais entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós conhecereis também a mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e me ama, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá bom aqui. Jesus está dizendo que ele está partindo, e ele vai enviar o Consolador. O capítulo 16 explica um pouquinho melhor ainda. Jesus está dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. E ele também fala o Espírito da verdade. Deixa eu falar algumas características que eu tenho aprendido bastante sobre o Espírito Santo, que às vezes nós nem reconhecemos sobre o Espírito Santo. Sabe quando você está lendo um versículo normal, e de repente você grifa os olhos sobre aquele versículo e salta? O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, aquele que traz a luz, aquilo que estava oculto, de repente se torna a luz. O Espírito Santo é aquele que nos convence, é aquele que abre, que nos explica a Bíblia. É o Espírito Santo. Sabe quando você faz algo de errado, sabe, e você começa às vezes a chorar e você começa a pedir perdão a Deus? É o próprio Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Sabe quando de repente você ora por uma pessoa e a pessoa ela é curada, ou a pessoa ela é transformada? Não é você, é o Espírito Santo. Antes de eu seguir, deixa eu contar uma experiência rapidinha que eu tive lá na África. Teve um dia que eu estava mal, mas pensa aquele dia que você quer sair. Olha, foi um dos piores dias da minha vida, eu tenho gravado na minha mente. E eu lembro que eu fiquei uma semana sem orar e uma semana sem ler a Bíblia. Eu queria voltar, não sabia se voltava, se eu não voltava, e eu fiquei bem mal. E eu disse: olha, me joguei no chão, eu lembro: Senhor, eu não tenho mais prazer em viver. Me joguei no chão literalmente, abraçado no chão, e comecei a chorar de: Senhor, eu não tenho mais prazer em viver. Tira a minha vida. E fiquei lá horas no chão, deitado, vazio. E de repente chega lá o pastor, bate na porta lá do meu quarto e fala: Jean, eu estou indo para Angola
E eu preciso que tu cuide da igreja aí. Tudo que eu não queria era aquilo, né? E aí eu... Não, tu tem que ficar aqui, né? Tu veio aqui como missionário, papapá, vai ser tu. E eu não queria, e eu tinha que pregar no domingo à noite ainda. E eu não queria, sabe, porque eu estava vazio, eu estava extremamente vazio. O que aconteceu? Chegando lá, né, eu não orei, escute isso que eu estou dizendo. Eu não orei, um pouquinho antes de chegar para o culto, não orei, não li a Bíblia, não fiz nada, porque eu estava mal. Eu queria parar com tudo, sabe? Eu queria, sabe, morrer, eu queria me desviar, eu queria voltar. Eu não sei, eu estava mal. Sabe aquele dia que você está mal? E aí eu disse, parei com tudo. Vou lá, vou cumprir meu dever, né? Mas parei com tudo. Só que, olha que algo maravilhoso. Eu tinha, o quarto onde eu morava, gente, era mais ou menos assim, ó. Sendo bem sincero, como se eu pegasse daqui onde eu estou pisando, mais ou menos, até mais ou menos neste lugar aqui, e vinha até para o fundo. Era onde eu fiquei a primeira vez que eu fui. Né? E tinha ali uma cama, eu tinha um frigobarzinho e eu tinha uma mesinha. Era só o que eu tinha. Sabe aquela música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha... É só isso que eu tinha, cara. E tava lá, né, cara, no quartinho, e aí eu tinha um espelho, cara, que era um espelhinho pequenininho, desse tamanho mais ou menos. E eu peguei, tomei um banho, né, e passei na frente do espelho. Quando eu passei na frente do espelho, eu me enxerguei meu reflexo. E eu olhei para os meus olhos, lindos. E aí eu olhei, apontei, literalmente assim, Senhor, se Tu és Deus de verdade, eu vou pregar hoje sobre o Espírito Santo. E se o Senhor é Deus de verdade, o Senhor vai vir. Se não for, né? Estava bem mal. Voltando disso que eu ia dizer, se eu pudesse dizer para vocês, crianças, não façam isso em casa. Mas eu fiz naquele dia. E cheguei lá, né, no culto, normal, né? Abri a Bíblia, estava lá os africanos, todo mundo sentado. Peguei lá, e como a gente já pregou várias vezes, né, sobre essas mensagens, a gente tem muitos versículos, né, gravado na cabeça. A gente pega lá Atos 1:8, né, depois a gente pega lá João 14, João 16, e aí a gente começa ali a pegar a Bíblia inteira, assim, né, aquilo que a gente conhece. E eu falei um monte de coisa sobre o Espírito Santo, como eu falei para vocês, o Espírito da verdade, é ele que ele convence, né, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele é Deus, e papai, comecei a falar um monte de coisa sobre o Espírito Santo, mas, teoria. E aí, cara, aconteceu um negócio muito interessante naquele dia. E eu falei, olha, pessoal, eu comecei a falar, entrei também sobre a questão dos dons, é ele que distribui os dons conforme ele apraz, e falei um monte de coisa sobre os dons, e eu falei, uma das evidências do Espírito Santo é as línguas estranhas, papapá. E eu fiz uma pergunta assim, quantos aqui de vocês não falam em línguas, não têm o dom de falar em línguas? Aí, praticamente quase todos. E eu falei, eu gostaria de vir, quem gostaria de orar em línguas, receber esse dom, né, vem pra frente aqui. E aí veio todos. Cara, veio... Nossa, uma banda do pessoal assim, eu pensei na minha cabeça, literalmente, que eu estou fazendo? Não é? Porque eu estava vazio. Não era detalhe, não é aquele dia que você jejuou, né, que você está louco para dar o kamehameha, sabe? Não é aquele dia, cara, não é aquele dia, sabe, que você está lá, sabe, do fire and the flame. Não, foi literalmente um dia que eu estava mal, sabe, mal. Sabe, aquele dia que você quer largar o evangelho, você quer chutar o pau da barraca, você quer parar com tudo. E aí eu chamei o pessoal, eu falei, pessoal, é o seguinte aqui, ó, eu vou contar até 3, quando eu contar até 3, eu quero que você, dê uns conselhos para eles, e eu quero praticar isso com vocês depois, mas eu dei um conselho para eles, eu só quero que vocês comecem, a primeira coisa, se entregue, creia que ele existe e se entregue. E quando eu contar até 3, o Espírito Santo vai vir aqui, e ele vai começar a tocar vocês, enfim. Só que eu estava bem mal. E aí eu falei, sabe quando você, literalmente isso aconteceu, ó, quando eu contei a minha perna fez assim, ó, literalmente, eu pensei, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? E contei 2, quando eu contei 2, literalmente, a minha perna fazia assim, eu tinha que parar a perna ainda, né? E quando eu contei 3, gente, talvez das minhas experiências espirituais, talvez seja uma das mais magníficas que eu vi. O Espírito Santo começou a tomar a igreja. Sabe aquelas vozinhas do coque que começa no... Bem assim, sabe? E começaram... E começou aquele do xababá no meio da igreja, e começaram a orar, e as velhinhas começaram a chorar, uns começaram a cair, aquela coisa doida realmente da presença do Senhor, invadindo o lugar. Só que detalhe,
Eu não comecei a orar em línguas, eu não comecei a fazer, recebam, sabe? Não fiz isso. Eu fiquei parado. E as pessoas começaram a se tomar, e ficou durante muito tempo. Não ficou durante muito tempo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o microfone, eu parei não falei nada, baixei o microfone, eu sentei assim como eu estou sentado agora no púlpito, e eu comecei a chorar. E eu comecei a ver, e o pessoal não parava, o pessoal não estava nem aí para mim, né? O pessoal estava lá, naquela presença, e eu fiquei parado. E aí o Senhor ministrou meu coração, Jean, it's not about you, isso não tem nada a ver contigo isso que está acontecendo, isso tudo a ver comigo. Eu entendi, cara, que a presença do Senhor não tinha nada a ver comigo, não era eu que poderia produzir a presença do Espírito Santo, não era eu que podia fazer o auditório chorar, ou ser curado, ou orar em línguas, isso não tinha nada a ver comigo, porque eu estava parado, eu estava sem orar, eu estava mal, e o Espírito Santo estava tomando o auditório, e aí me veio um grande temor do Senhor, e aí me deu um grande temor naquela hora, e eu comecei a chorar, e eu entrei no Shababá depois, né, cara? Depois já caí dentro. Mas dei um peixinho lá dentro depois, né? Cara, por que eu estou dizendo isso para vocês, igreja? O qual nós precisamos do Espírito Santo. O qual nós precisamos da presença do Espírito Santo. Já estou quase finalizando. Abre comigo ainda mais um pouquinho, em Atos, capítulo 1. Eu já quero finalizar, porque eu quero tirar um tempo realmente para orar. Capítulo de Atos, versículo 1. Vamos ler desde o versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu, pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, ou algumas traduções o poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, para ser testemunha. O versículo baixo fala, para ser testemunha de Jesus. Deixa eu, rapidamente, eu aprendi alguma coisa, quando eu estava lendo Gênesis esses dias, que fala que o Senhor vinha e visitava Adão, né? A maneira que o Senhor vinha e se manifestava em Gênesis, o Senhor vinha e falava com Adão. Logo depois, a intimidade que Deus queria trazer para a gente, ela era tão grande, que Deus já não vinha mais e falava com o homem. Através de Jesus, o próprio Deus habitou no meio da humanidade. Antes, ele vinha e tinha um período com o homem. Na segunda parte, Jesus veio, o próprio Deus veio em carne através de Jesus e habitou no meio dos homens. E na terceira parte, o Espírito Santo começou a habitar dentro. Antes era um período que ele vinha, depois ele começou a habitar em nosso meio. E no terceiro momento de intimidade, ele começou a habitar dentro de nós. Dentro de nós. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, aquele onde você pode tocar. Sabe aquele cara que você pode sentar com ele e começar a conversar e dizer: Espírito Santo, eu não estou legal, mas eu estou contigo, Espírito Santo. Sabe, às vezes eu tenho e nem sempre eu estou bem, mas às vezes eu falo: Espírito Santo, eu estou com uma vontade, sabe, de gritar, eu estou com uma raiva, mas me ajuda, Espírito Santo. Ou às vezes eu falo: Espírito Santo, pisei na bola, não podia ter feito isso aí. Teu melhor amigo, o teu melhor amigo. O teu melhor amigo. O Espírito Santo é o teu melhor amigo. É aquele que não trai, é aquele que não fala mal, é aquele onde você pode, sabe, você está bem, você está mal, você pode se jogar nos braços dele e deixar ele pastorear a tua vida. Eu aprendi que o meu maior pastor, eu amo o Anderson, eu amo o Robson, eu tenho aprendido a minha vida inteira com eles, desde quando eu era muito criança, mas eu aprendi que o meu maior pastor é o Espírito Santo, porque é ele que pastoreia o meu coração.
Sabe, eu comecei a entender, cara, que eu não abro mão. Eu acho muito legal quando vem as pessoas aqui, né, e tem altas experiências, mas eu não abro mão de ter as minhas experiências com o meu Espírito Santo, com o amado da minha alma. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Sabe quando eu gosto? Eu gosto às vezes de manhã quando eu acordo, quando logo vem aquele louvor e eu já sinto a presença dele. Às vezes eu gosto de vez em quando eu acordo de madrugada, eu digo, vou ter que orar. E eu chego lá no quarto e eu começo a sentir a presença dele. Eu sei, olha, eu sei que ele está aqui. Antes, quando eu estava no louvor, eu digo, Espírito Santo, eu sei que você já está aqui, eu já estou sentindo a tua presença. Eu já começo a sentir algo dentro de mim se manifestando, porque conhecê-lo é o melhor que eu posso ter na minha vida, é conhecê-lo. O versículo de Atos fala que o Espírito Santo é Ele que vai nos empoderar a nós sermos testemunha de Jesus. Sabe, a função do Espírito Santo é nós sermos testemunha de Jesus. Nós podemos, sabe, testemunhar lá onde nós trabalhamos, lá onde nós estamos vivendo na nossa casa, a nós sermos testemunhas de Jesus. O Espírito Santo não é para você ser cheio e dizer, olha como ele é espiritual, olha como ele tem bacharel em línguas estranhas. Não é para você se sentir todo poderoso. O Espírito Santo é para você ser como Jesus. É para você poder pensar como Jesus pensava. É para você poder sentir o que ele sentia. É para você poder se abrir. Espírito Santo, Espírito Santo. E deixa eu dizer, um dos maiores problemas que nós encontramos na igreja são pessoas que ainda não conhecem a sua presença. E alguns que conhecem ainda não dão a honra, ainda não se embriagam com a sua presença. Vamos colocar em pé. Eu não quero ir além. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor: o preço pela sua presença é o tempo. O preço pela sua presença é o tempo. Eu compartilhei com o pessoal do GF que o Senhor me chamou a atenção que eu ia para casa, acabava os cultos, ou eu chegava de noite em casa, eu ia direto olhar Netflix, direto, né? E esses tempos, né, quando o Senhor me chamou a atenção, eu disse pro pessoal, eu disse, olha, eu não pequei, sabe, eu não falei palavrão, eu não adulterei, sabe, eu não roubei, eu não tinha batido em alguém, não tinha feito nada de errado, teoricamente. Mas o Senhor falou para mim que eu estava vazio do Espírito Santo. Repito para vocês, eu estava vivendo uma vida extremamente normal, acordando de manhã, trabalhando, sendo fiel à minha esposa, sendo fiel no meu trabalho, abrindo os cultos aqui de vez em quando. Mas o Senhor disse que eu precisava me encher, que eu precisava me embriagar até transbordar, até transbordar, até transbordar. E talvez você possa estar vivendo uma vida tão normal. Talvez você seja aquele cara, olha, eu sou crente, não estou roubando, não estou falando mal, não estou falando palavrão, né? Vim aqui, contribuo aqui na obra. E talvez esteja faltando óleo, sabe? E eu vi, quando eu dei aquele berro, sabe? Esse cara, eu tô vazio, velho. Porque eu não quero ser assim, cara. Eu quero ser mais amoroso. Eu não quero ser assim. Sabe, eu não quero ser assim. Eu não quero ter pensamentos ruins. Eu não quero ser assim. Eu quero poder me entregar ao Espírito Santo. E sabe uma coisa que aconteceu esses dias que eu tava orando? Tô orando e de repente me veio aquele negócio no coração. Missões. Missões. Cara, comecei a ter aquela paixão por missões de novo, cara. Aquela paixão de poder, aquela vontade de ir pras ruas, cara, e começar, sabe, a falar de Jesus. Aquela vontade, cara, de começar a ir nos presídios de novo, de começar a ir nos hospitais. Aquela vontade de dizer, meu Deus, que eu, tomara que chegue dia 27, quando tiver o act de uma vez, para poder pegar, sabe, poder falar de Jesus para as pessoas. Sabe, me veio aquela palavra, missões. Missões. Não existe como uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não se compadecer das pessoas. Não existe como uma pessoa está cheia do Espírito Santo não querer poder dizer ao mundo o quão Jesus é precioso. E por que muitas vezes não acontece no meio da igreja?
porque nós viemos e nós enchemos um pouquinho, enchemos mais um pouquinho, mas nós não nos embriagamos, nós não deixamos fluir.